Bom dia a você que nos honra e que nos prestigia com a sua audiência, a você que nos acompanha, bom dia. Este é o programa Morada de Oxóssi, transmitido ao vivo pela Web Rádio Evidência e posteriormente disponibilizado no canal da Web Rádio Cruzeiro Universal no YouTube. Diz a doutrina dos espíritos que fora da caridade não há salvação. E o nosso tema de hoje é justamente a caridade, mas a caridade na Umbanda. Eu sou Hélio Baragatti e tenho aqui ao meu lado hoje o meu amigo, meu irmão Bruno Claudino, né? O nosso irmão Aparecido Bernardo da Silva não pôde estar presente, mas está substituído aqui pelo meu amigo Bruno Claudino. Bom dia, Bruno. Bom dia, Hélio. Bom dia, Silas. Bom dia, Diego. E bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Para mim, uma honra, uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder estar aqui ao lado do Hélio, participando deste programa. Lembrando aqui, esse que eu não mencionei, né, nós vamos agradecer ao Silas Sena, que está aqui nos trabalhos técnicos e que também nos concede o espaço, né? Agradecemos pela concessão do espaço na sua emissora. E agradecemos também ao Diego Claudino, filho do nosso irmão Bruno, que está aqui presente, firme, forte. Todas as vezes que o Bruno vem, ele traz o Diego. Quem sabe isso seja uma premonição, quem sabe o Diego venha a ser um dia um radialista, né? Quem sabe esteja aqui à frente dos microfones um dia, vai ser uma honra para a gente. Mas antes de nós discorrermos mais profundamente sobre o tema, que como eu disse no início, será a caridade na Umbanda, nós vamos começar o programa hoje com música. Nós vamos ouvir o hino Cavaleiro de Aruanda com Rony Fon. Acabamos de ouvir com Rony Fon, Cavaleiro de Aruanda. Essa gravação é do ano de 1972 e essa música sempre me impressiona. Primeiro, imaginando como é que eles conseguiram, como é que deve ter sido o clima dentro do estúdio para gravar o Cavaleiro de Aruanda, porque são instrumentos de percussão, de umbanda, de candomblé, misturados com baixo, bateria e guitarra, né? Então é umbanda misturada com rock and roll. E também tinha aquelas meninas com aquelas vozes bem agudas, como vocês puderam ouvir aí. E além de tudo, o compositor que chegou com essa música para o Rony Fon era um argentino, né? O Tony Ozana. Tony Ozana é um argentino que mora na Alemanha, inclusive, e ele era diretor musical do Rony. E chegou com essa música para ele, eu fico imaginando como é que deve ter sido. E essa música abre o disco de 72 do Rony Fon. Tocou no rádio, fez sucesso, inclusive. É bem interessante pensar que houve um tempo em que uma música de umbanda, uma música falando de Oxóssi, podia fazer sucesso no rádio, podia ser ouvida no rádio. Assim como as músicas da Clara Nunes, por exemplo, quando você tem a Deusa dos Orixás, por exemplo, que é da Clara Nunes, também fez bastante sucesso no rádio. Então houve um tempo em que se podia, em que se ousava tocar música de umbanda no rádio, na programação normal da emissora, das emissoras de rádio. Hoje em dia isso é quase impensável, e é impensável também ter um programa, quase impensável também um programa sobre umbanda, né? A gente aqui é um reduto, eu diria, revolucionário com o nosso programa aqui da Morada de Oxóssi. Também quero informar para vocês, antes de passar para o Bruno, antes da gente continuar o assunto, ou começar o assunto, né, que esse programa está sendo transmitido pelo nosso site, o site da Web Rádio Evidência. Nós estamos com um site novo, pessoal, repaginado, um site muito legal, né, tranquilo de acessar, tranquilo de navegar, né, de navegação acessível, e o endereço do nosso site é www.evidencia.webradios.net, tá ok? Então vocês podem aí acessar a Web Rádio Evidência através do site.
Logo nós teremos o nosso aplicativo pronto para usuários do Android e também estaremos disponíveis em breve para os usuários do iOS, né, que usam celulares da Apple. Nós estaremos disponíveis através do aplicativo Radiosnet. Então estaremos disponíveis em breve dessa forma também. Então nós vamos falar sobre a caridade na Umbanda. E eu já começo, Bruno, perguntando qual é a sua percepção sobre isso. Por que é que, por exemplo, quando a gente fala sobre espiritismo, a caridade, a gente se lembra imediatamente da questão da caridade, né, do fora da caridade não há salvação, não é? Essa máxima é importantíssima. E quando se fala em Umbanda, as pessoas não associam a Umbanda à caridade. Onde é que você acha que está o problema? Está na conduta dos umbandistas? Está nos dirigentes das casas? Ou está nas direções das casas, na verdade? Ou está, infelizmente, no estigma, no preconceito que se tem acerca da Umbanda? O que você pensa disso, Bruno? Bom, eu acho que, antes de mais nada, preciso se compreender o termo caridade, né? Sim. Qual é a compreensão que as pessoas têm quando a gente fala de caridade? O que vem a ser caridade? Porque para nós umbandistas, não só para nós, mas para aqueles que estudam sobre a Umbanda, têm conhecimento do que é o trabalho da Umbanda, né? E quando ela se relaciona à caridade, nós temos para que a definição de que Umbanda é caridade. Exatamente. E não, nós não vamos falar de caridade na Umbanda. A Umbanda é caridade, né? E qual é a compreensão que a gente tem de caridade? Independente de qual doutrina religiosa, de qual segmento religioso ela se relaciona. Quando a gente fala de caridade, ela tem que ser compreendida não só como aquele ato de doação, né, que tantas pessoas falam, né? Caridade é doar algo a alguém que necessita, quando ele vai muito além. O próprio Chico Xavier dizia que Umbanda é amor. Umbanda é amor? Não, caridade é amor, né? Porque não há como se realizar, se praticar caridade sem amor. Então elas se misturam, né, a caridade com o amor. Não há como se praticar a caridade se não houver amor. E quando se relaciona com a Umbanda, acho que aí a gente toca num ponto ainda mais sensível, né? Porque as pessoas têm assim ainda um certo, como você mesmo disse, né? Por falta de conhecimento, eu não sei se um certo preconceito, um dogmatismo com relação à questão da Umbanda, do que trata a Umbanda, de como se relacionar às questões relacionadas à própria Umbanda, né? Não sei se... É interessante a gente pensar que realmente tanto a caridade é amor, quanto a Umbanda é amor também. E como a caridade, assim como uma compreensão mais profunda, seja por conta da questão do preconceito ou do desconhecimento que se tem acerca da Umbanda, quanto sobre a caridade também existe um senso comum de se confundir a caridade com a beneficência. Caridade é doar uma cesta básica. Caridade é doar algo material, né, uma soma, uma quantia material para alguém que está precisando. E a caridade ela vai além da beneficência, né? Quando a gente cede espaço, quando a gente cede tempo na nossa vida para ouvir aqueles que estão precisando, não é, de uma palavra amiga, ou para ouvir aqueles que só estão precisando de alguém que os ouça, nós estamos praticando a caridade. Então a caridade ela vai além da beneficência. E como você mesmo disse, dessa ligação entre a caridade e o amor,
Há quem traduza aquele último capítulo, se eu não me engano, 13, da epístola de Paulo aos Coríntios, né? Aquela parte que fala sobre o amor, né? Há quem traduza no lugar, substitua a palavra amor pela palavra caridade, e se aplica perfeitamente, né? A substituição é possível, essa troca de termos é perfeitamente possível. Eu não me lembro também qual foi o Papa. Houve um Papa católico, né, que escreveu uma encíclica. Uma encíclica é um documento que os papas escrevem e dirigem a todas as igrejas do mundo, né, fazendo uma explicação sobre algum termo ou dando uma orientação a toda a igreja, a uma conduta que ela deve seguir. Então, existe uma encíclica na Igreja Católica que diz que Deus é caridade, né? Então, a caridade como sinônimo do amor, a caridade como sinônimo de Deus. E a caridade, para quem vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, existem lá explicações sobre a caridade, dizendo que quem é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Então, que para se praticar a caridade é preciso ser humilde. E a humildade é uma das lições mais caras à Umbanda, né? A Umbanda ensina a todo instante a gente a dominar o orgulho e a alcançar a humildade. Se você toma como espelho, toma como ponto de partida a conduta que as entidades espirituais têm de virem à Terra, se manifestarem através da mediunidade de alguns irmãos, né, e de algumas irmãs, e trazerem o seu aconselhamento, a sua experiência, o seu conhecimento para nós podermos evoluir, é um ato de caridade. Então, as sessões espirituais, né, são um ato de caridade. Mas, infelizmente, o que se guarda da Umbanda, o que se fala da Umbanda, é uma coisa assim que está um pouco fora da sintonia com os verdadeiros princípios da Umbanda. É a história da revelação, é a história da adivinhação, é a história da amarração, e essas coisas que, se você for olhar lá no início, no surgimento da Umbanda, não tem proximidade, não tem sintonia com os princípios da verdadeira Umbanda. Então, eu pergunto a você, Bruno, qual que você pensa que seja mais difícil para as pessoas na atualidade, para nós seres humanos na atualidade? Compreender a Umbanda ou compreender a caridade? Qual que você acha que é mais difícil? As pessoas têm mais dificuldade de compreender a caridade ou de compreender a Umbanda? Ou os dois? Boa pergunta, hein, Hélio? Eu penso que de compreender, acho que no sentido de vivenciar seria a caridade. Né? Porque como ela se confunde com o amor, né? O amor e a caridade podemos dizer que são sinônimas, né? A palavra sinônimas, com sentidos e significados sinônimos. Isso. Né? No caso da Umbanda seria, acho que, mais fácil as pessoas compreenderem o que a Umbanda prega, o que ela vivencia, o que ela tem a trazer para as pessoas. Né? Como você mesmo disse, naquela época em que um hino desse era tocado na rádio, em que as pessoas poderiam, né? Quem sabe aquilo ali já não foi o início, né? Uma introdução da doutrina da Umbanda para o conhecimento das pessoas. Né? Hoje as coisas são mais voltadas à questão comercial. Né? Naquela época poderia se lançar, acho que tranquilamente, acho que não houve problema em se lançar abertamente, né, numa rádio aberta, para as pessoas poderem ouvir um hino que fala de orixá, que fala da Umbanda.
E hoje isso a gente quase não vê. Mas hoje a gente tem um acesso muito facilitado, né? Através da questão da internet, através da questão da tecnologia mesmo. O conhecimento ele está muito acessível às pessoas que o buscam, né? Então, para a questão da compreensão, de compreender a doutrina, a Umbanda, do que ela trata, o que ela trabalha, o que envolve a Umbanda, seria mais fácil. Então, acho que a compreensão do que vem a ser a caridade é uma questão, na questão de vivenciá-la, seria mais difícil para as pessoas, né? Porque essa a caridade é um dos pilares, né, acho de que qualquer segmento religioso, não só da Umbanda, mas do Espiritismo, do Catolicismo e de tantas outras religiões. Ela é um dos pilares, né, porque se ela é sinônima ao amor, sem amor não há trabalho, não há religiosidade, não há espiritualidade. Concordo plenamente. É interessante que você estava falando, nós falamos, eu falei no início, depois que tocou a música, você também deu prosseguimento a isso. Eu fico pensando o que foi que aconteceu que tornou a gente tem um acesso mais facilitado, né? A gente pode hoje através da internet, esse programa está sendo veiculado através da internet, né? Então qualquer pessoa, pode ser no Japão, pode ser onde for, pode chegar e acessar o programa, seja através dessa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo agora, seja depois através do link que fica no Facebook, ou da transmissão que vai ficar disponível lá no YouTube, na Rádio Cruzeiro Universal. É interessante que existe esse acesso, mas hoje em dia se tem menos nas rádios tradicionais, abertas, a gente ouve menos músicas de Umbanda. Como eu disse, nos anos 70 tinha a Clara Nunes fazendo sucesso, tinha os Tincoãs tocando o Cordeiro de Nanã no rádio, na televisão aberta, inclusive. Realizava-se anualmente um festival nacional de cantigas de Umbanda, e desse festival as finalistas integravam um LP, né, um disco de vinil, saía um disco de vinil por ano com essas músicas. Tem músicas que ficaram até famosas, caso da música, por exemplo, da Vovó Maria Redonda, era uma música que pertencia a esse festival. Então é interessante isso, que hoje em dia se tem menos acesso, mas felizmente a gente está podendo fazer o que a gente está fazendo aqui. E sobre a caridade, o que você falou, realmente, a vivência da caridade hoje em dia às vezes é pouco compreendida, justamente por essas duas razões. Primeiro, porque a caridade é sinônimo de amor, né? E o amor é algo muito amplo, né? O amor não é simplesmente dizer eu te amo, né? Você pensar no mandamento, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, os dois principais mandamentos, eles sintetizam toda a lei. O próprio Jesus Cristo disse que eles sintetizam toda a lei. Então, se você ama o próximo como a si mesmo, e se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai profanar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai matar, você não vai levantar falso testemunho, você não vai cobiçar o que é do próximo. Então, tudo se resume a essas duas leis. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que muitas coisas apelam ou nos convidam à transgressão desses mandamentos, né? Nos convidam a transgredi-los. E muita gente acha normal transgredir os mandamentos, né? Transgredir os mandamentos de Deus. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema daqui a pouco. E agora nós estamos próximos ou prestes a encerrar o nosso primeiro bloco, né? Conversamos um pouco sobre esse tema, vamos voltar ao tema, tá bom? E voltamos, nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e voltamos logo mais com mais programa Morada de Oxóssi. Voltamos a apresentar o programa Morada de Oxóssi, agradecendo a todos que estão nos acompanhando pela live no Facebook, a quem está ouvindo pelo site
e a quem nos acompanhará mais tarde, tanto pelo nosso Facebook, pelo link da live, que vai ficar disponível no Facebook da Web Rádio Evidência, e quanto por aqueles que vão ouvir ainda a transmissão que vai ficar disponível no canal do YouTube da Web Rádio Cruzeiro Universal. E antes, então, muito obrigado a vocês todos. É graças a vocês que a existência do nosso programa é possível, porque não adianta nada nós fazermos um programa sem ouvintes, né? Vocês são a força que move este programa, vocês são a força que torna possível a existência do programa Morada de Oxóssi. E antes de nós continuarmos o tema com o meu amigo Bruno Claudino, que está aqui ao meu lado, nós vamos de mais música. Nós vamos ouvir de Léo Artesi, Divina União.
Acabamos de ouvir de Léo Artesi o hino Divina União. Esse hino, essa gravação, esse registro foi feito na igreja Céu da Lua Cheia, não sei o ano, não me recordo o ano em que foi feita essa gravação, aliás, eu não tenho essa informação. E se não me falha a memória, essa igreja Céu da Lua Cheia é presidida pelo próprio Léo Artesi. Continuando nosso tema, Bruno, a gente está falando aqui sobre a caridade, sobre a dificuldade que se tem na vivência desse sentimento, né? A vivência desse sentimento que se traduz em ações. Nós falamos aqui sobre a questão dos empecilhos à realização da caridade. E eu pergunto o seguinte, de uns tempos para cá, verifica-se, normalmente essa conduta é associada à religião evangélica, mas eu acho que não é uma particularidade deles. Aliás, eu tenho certeza disso, né? Ainda mais porque nós temos um respeito muito grande pelos nossos irmãos evangélicos, porque nós devemos a eles, né? O mundo deve aos nossos evangélicos a liberdade, a democratização do acesso à Bíblia. Então, graças aos reformadores protestantes, né, graças a eles é que a Bíblia passou a ser traduzida em larga escala em outros idiomas, deixou de ser transcrita apenas em latim e se tornou mais acessível. Então, o acesso aos evangelhos, o acesso livre e democrático aos evangelhos é algo que nós devemos aos nossos irmãos evangélicos. Então, a nossa gratidão a eles. Mas se associa a eles, mas eu penso que existe isso em todas as religiões, que é a ideia da religião como um modo de se resolver problemas materiais. É de ir-se até uma determinada religião para que ela resolva um problema material, um problema sentimental, né? A famosa teologia da prosperidade, né? A ideia de que se recorre a uma religião para se obterem ganhos materiais, para se obterem ganhos sentimentais, para se obterem ganhos nesse sentido. Quando, na verdade, o que a religião nos ensina, as religiões, a verdadeira essência das religiões nos ensina, é justamente a dividir o que nós temos com aqueles que nada têm. Então, ou seja, você divide, né? E essa divisão é que acaba sendo uma espécie de multiplicação, porque se você divide com alguém aquilo que você tem, você aumenta, você multiplica, né, o benefício, né? Você multiplica o benefício. Se você tem comida possível para você dividir, outra pessoa não tem e você divide, você, ao invés de matar a fome de um, você mata a fome de dois. Então você tem uma espécie, um outro tipo de multiplicação, uma outra compreensão da multiplicação a partir da divisão. Você acha que essa ideia muito vigente hoje, dessa teologia da prosperidade nas religiões, ou do recurso às religiões, ou da ida às religiões como um recurso para obter bens materiais, você entende que isso vai contra ou impede essa vivência mais profunda da caridade? Acho que inteiramente era. Para ser mais exato, né? Até o próprio Pai Joaquim estava falando a respeito disso no último sábado, na nossa reunião, né? Na questão das pessoas buscarem, qualquer seja o segmento religioso, com o intuito de resolver seus problemas. Ele mesmo diz, a espiritualidade não se faz presente para resolver problema de ninguém, né? Muito pelo contrário. Qual é a função deles então? Por que eles se apresentam? Fazem o exercício da caridade nesse sentido, para que haja o despertamento de uma nova consciência nas pessoas. Eu vejo que esta é a função de todos os segmentos religiosos da religião. Não é resolver problema de ninguém, porque se isso fosse possível, ninguém mais teria problema, né? Porque todas as pessoas
que buscam um segmento religioso, eles não teriam problemas, né? Mas a questão é a seguinte, de poder, através dos ensinamentos, dos exemplos, né, do que é passado às pessoas, trazer uma nova consciência a elas, para que elas tenham a condição de resolver seus próprios problemas, de prosperarem. Porque as pessoas acham que simplesmente por frequentar determinado local, templo religioso, elas não vão ter problemas. Quando isso a gente sabe que isso não é verdade, né? Principalmente se for um templo de Umbanda, que trabalha verdadeiramente com as entidades, com os pretos velhos, com os caboclos, que são entidades sérias, né? Que trabalham, que fazem um trabalho sério. E quando há esse despertamento, como se percebe esse despertamento? Quando a prece da pessoa muda, né? Quando a prece dela muda. Vai pedir a condição para suportar aquelas provas, para que ela tenha condição de passar por aquela experiência da melhor maneira possível. Sim, e quando você fala da questão da compreensão do que vem a ser Umbanda e da caridade, da vivência enquanto tocava em hino, eu fiquei aqui refletindo, né? A compreensão da Umbanda, ela é muito fácil, ela é muito simples, porque a Umbanda é simplicidade, né? Se a gente fosse resumir a Umbanda em pouquíssimas palavras, ela se resumiria em humildade, simplicidade, caridade, né? Que vem ser o amor à natureza, contato com a natureza, cuidado com a natureza, com os animais e para com o próximo. Essa é a Umbanda, é a verdadeira Umbanda. Então ela é de compreensão muito simples e é o que ela ensina, é o que ela vem despertar nas pessoas. E quando muitas das vezes as pessoas confundem, né? Por estarem ligados muito à questão material, essa questão do buscar as religiões para a resolução dos problemas, muitas das vezes, na maioria das vezes, materiais e não espirituais. Né? Que o espiritual seria o despertamento para uma nova consciência. E é interessante a gente pensar, Bruno, que a Umbanda, juntamente com o Espiritismo, prestam um serviço de caridade também aos irmãos desencarnados, porque tem uma compreensão mais aprofundada de como é a vida na erraticidade, de como é a vida fora da Terra, fora do espaço material. Tanto a Umbanda quanto o Espiritismo, como a gente não crê nas penas eternas, né, a gente não acredita, por exemplo, que você foi bom, vai para o céu, você foi mal, vai para o inferno, e você vai ficar lá eternamente à espera, até o momento em que todas as almas vão ser despertadas e colocadas para serem julgadas no momento do juízo final. A nossa crença não é essa, a crença do Espiritismo, a crença da Umbanda não é essa. Tanto que existe no Espiritismo, na codificação espírita, trazida através de Allan Kardec, existe um livro, O Céu e o Inferno, que vai justamente discorrer, justamente refletir sobre essa questão das penas eternas, desmistificar essa questão das penas eternas. Então a Umbanda, juntamente com o Espiritismo, prestam o serviço da caridade aos irmãos desencarnados através da desobsessão, né? A desobsessão acaba sendo uma caridade aos dois, ao irmão encarnado e ao irmão desencarnado, tanto o obsediado quanto o obsessor, que muitas vezes é um espírito sofredor, que precisa ser doutrinado, precisa ser reconectado à sua essência. A essência de todos nós é amor. Então a gente precisa ser reconectado a essa essência. Então o trabalho de desobsessão, por exemplo, que acontece no Espiritismo, que acontece na Umbanda, ele busca essa reconexão, essa doutrinação. Então isto é caridade, é uma forma de caridade, né? Ajudar o espírito desencarnado a alcançar a sua própria luz, a se reencontrar com a sua própria luz, a se desfazer de muitas coisas que
acabam aprisionando, né? Se libertar de muitas coisas que acabam aprisionando. Então, esse serviço que a Umbanda e o Espiritismo prestam é inestimável, justamente por entenderem que a vida espiritual ela é complexa. Você tem diferentes mundos, você tem diferentes padrões vibratórios, você tem espíritos que trabalham em diferentes ações, diferentes atividades, né? Você tem espíritos que prestam socorro a suicidas, você tem espíritos que prestam socorro a toxicômanos, você tem espíritos que prestam socorro a pessoas que estão desequilibradas no campo do sexo, você tem espíritos que prestam socorro a todos, a todas esses irmãos, né, e essas irmãs desencarnadas e desencarnadas. E isso com o auxílio da Umbanda, com o auxílio do Espiritismo, né, ocorre essa caridade. Isso mesmo, eu ia passar a palavra para você. Te interrompendo, você toca no ponto, acho que essencial, que eu até estava observando, é a questão da divisão que eles fazem. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem a questão da divisão da caridade, né? Em caridade material e caridade moral. Isso. Né? Caridade moral, como você disse no início, a questão da beneficência, né? Da doação daquilo, do auxílio, aquilo de coisas para aquelas pessoas que não as possuem, né? Seja no sentido qualquer, questão material, e a questão moral, que eu acho que é a principal, e eu acho que é a maior dificuldade das pessoas compreenderem, né? De desvincularem, de separar o que é a questão da caridade moral da questão da caridade moral, né? Caridade material com a caridade moral, que seria o quê? A caridade moral, ela não é doação de coisa palpável, né? De coisa física, de uma coisa material. Então, uma prece é caridade, né? Um bom sentimento é caridade, um bom pensamento é caridade. Então, é caridade também. Você está exercendo até inconscientemente, né? Vamos dizer assim. E vi uma outra conotação relacionada à caridade, que eles falam a respeito da questão da conjugação do verbo da caridade, na questão separando ela do devemos ser caridosos e não fazer caridade, né? Devemos conjugar ela no sentido de ser e não de fazer, porque quando ela passa para apenas se direciona para a questão do fazer, parece que ela se torna algo que é aquela questão assim de obrigatoriedade, né? Eu faço a caridade, então você tem dia, horário ou determinada situação que te impõe aquela prática. E quando ser caridoso, ela pode ser exercida a todo momento, né? Pessoa caridosa que pratica a caridade, então você já começou a compreender a questão da relação com o amor, né? Ser amor e caridade. Então eu não faço amor, eu sou amor. Da mesma questão é a caridade, né? Nós somos caridosos. Então ela pode ser exercida a todo momento, em todos os sentidos, nas relações com os nossos semelhantes, até na questão da beneficência mesmo, né? Exatamente. É interessante você ter citado isso, sobre essa distinção entre ser caridoso e fazer caridade. Ser caridoso implica permanência, é um estado permanente, né? Você é caridoso sempre, né? Você das mais diversas formas. Uma atitude, às vezes um bom dia, às vezes um sorriso, e isso acaba sendo um ato de caridade. E quando você é caridoso, você pratica a caridade sem perceber. Você não, olha, agora eu estou fazendo caridade. Agora eu estou praticando a caridade. Está vendo, Deus? Olha, eu estou fazendo caridade, viu? Eu mereço meu lugarzinho lá no céu, viu? Eu estou fazendo caridade, viu? Eu dei aquela cesta para o fulano. Olha, então, é um estado permanente. À medida que a gente vai se tornando caridoso, a prática da caridade, ela acaba se tornando parte da nossa conduta, e tão parte da nossa conduta que a gente não percebe. O Chico Xavier não percebia quando estava fazendo caridade, eu tenho certeza disso. A Madre Teresa de Calcutá não percebia quando estava fazendo caridade. Jesus Cristo não percebia. São Francisco de Assis não percebia. E então,
é uma coisa interessante você ter citado. E quando a gente fala em fazer caridade, é uma impressão parecida com a de pagar imposto. Sim. É como se você estivesse pagando um imposto. Olha, eu quero receber boas coisas, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ser abençoado por Deus. Então, se para eu ser abençoado por Deus eu tenho que fazer caridade, então eu vou fazer caridade. Toda última sexta-feira do mês, eu vou no asilo fulano de tal, fazer um lanche e entregar para os internos. Não que fazer uma caridade dessa maneira não seja certo, não é isso que nós estamos falando. É da intenção, do que é que move a gente a fazer a caridade, a praticar a caridade. É essa questão de fazer caridade, ou nós já estamos na condição de sermos caridosos? Olha, eu vou ajudar porque eu senti que precisa de ajuda. Ué, eu vou ajudar porque dizem que se eu ajudar, eu vou ter um benefício, uma recompensa. Né? Então é como pagar imposto. Olha, eu vou pagar o imposto do IPVA, eu vou pagar o IPVA do meu carro, porque dizem que se eu pagar o IPVA, eu vou ter boas estradas. E se eu tenho boas estradas, o meu carro quebra menos. E se o meu carro quebra menos, eu vou menos ao mecânico, então eu economizo, então eu vou pagar o IPVA. É a mesma coisa quando se fala em fazer caridade e não em ser caridoso. Olha, eu vou fazer a caridade, porque se eu fizer a caridade eu vou estar bem com Deus. Se eu estiver bem com Deus, eu tenho meu lugar no céu ou num lugar bom lá no plano espiritual. Eu vou lá para o nosso lar, vou lá fazer companhia para o André Luiz. Né? E essa é a principal questão, né? A questão da intenção é tudo. Né? Independente, aquele que faz a caridade com boa intenção, ela é válida. Não estamos aqui de maneira nenhuma, né, querendo criticar as pessoas que fazem a caridade material, né, que praticam a caridade material nesse sentido, mas que isso vai depender não do ato, mas da intenção, né? Porque se você faz uma doação com a intenção simplesmente de mostrar que você está fazendo praticando aquele ato de caridade, né, que é uma caridade disfarçada, né? Isso. Que para a questão meritória, para mérito, para a sua elevação moral, ela não vai ser tão assim valorizada, enquanto aquele que já alcançou o estado de espírito de ser caridoso, né, ele pratica aquilo ali sem intenção, na verdade com a melhor das intenções, né, mas ele não tem a intenção de praticar, vou ali ajudar fulano, vou fazer uma prece para fulano assim, porque isso é bom para mim. Porque Deus está vendo que eu estou, né, buscando essa condição. Então, você perde o mérito por essa atitude. Verdade, exatamente. Assim como nas obras da codificação não existe uma crítica à caridade material, ela é importante, ela é necessária. Por exemplo, a gente está vendo agora as pessoas que estão sofrendo com as chuvas, as enchentes nos estados. O estado de Goiás tem sofrido com as enchentes, tem estados que têm sofrido mais, né? Minas Gerais sofre bastante, a Bahia sofreu bastante. Então é muito importante que iniciativas caridosas no sentido de auxiliar essas pessoas sejam tomadas. Essas intenções precisam ser tomadas. Precisa ter gente ajudando materialmente ali, porque casas vão precisar ser reconstruídas, pessoas vão precisar ser alimentadas, famílias vão precisar ser sustentadas. Então, é fundamental isso. Mas não é só, o que nós estamos dizendo é que a caridade não é só isso. É isso? É isso e mais alguma coisa. Mas esse mais alguma coisa é a questão da caridade moral também, que o Bruno citou, e também a questão da intenção. Realmente a intenção é o que move. Né? Com que intenção a gente está praticando, né? E aí a gente lembra no Evangelho aquela parábola do óbolo da viúva, né? A parábola do óbolo da viúva, né? É bem presente nesse sentido. O que Jesus na atitude da viúva que doa a sua última moeda, né? É o fato dela ter doado a última moeda?
Não, é o espírito, a intenção que levou ela a doar aquela última moeda. Ela não pensou em si, ela simplesmente foi lá e ajudou. Ela nem percebeu que estava praticando a caridade. Ela foi caridosa. Outras pessoas deram somas muito grandes, mas deram o que sobrava. Né? Ela deu o que podia dar, o que ela tinha. Ela não pensou em nenhum momento em si. Ela simplesmente foi lá e ajudou aquele que precisava. Então, o espírito desinteressado da caridade está aí. Então, a caridade é o amor desinteressado, né? Não é aquele amor que exige coisa em troca. Olha, eu vou ajudar você, mas eu queria uma coisa em troca. Se não de você, da espiritualidade ou de Deus e tudo mais. Então, a caridade ela é desinteressada, né? Ela não pede nada em troca. É aquele lance daquela questão de a mão esquerda não saber o que a mão direita faz, né? Ou aquela questão do fazer o bem sem olhar a quem, né? São dois ditos que evidenciam, que enunciam o espírito da caridade, o ato de ser caridoso. E já que ela se confunde com o amor, né? E é uma das máximas do próprio Jesus, quando ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros, né? Amar a ele e amar uns aos outros. Se as pessoas tivessem uma consciência despertada já para um novo sentido, a caridade ela seria algo natural do ser humano, né? Porque eles se amariam. Então a caridade ela estaria em todas as ações entre as pessoas. Verdade. Nós não precisaríamos nem estar falando em caridade aqui, né? Se fosse natural, porque ninguém perceberia. Sim. Não haveria nem a necessidade da palavra caridade, porque seria tão inerente, tão presente, que aconteceria normalmente, né? Eu vi que você está em necessidade, eu te ajudo. Você viu que eu estou em necessidade, você me ajuda. Independentemente de qualquer outra coisa. A gente se ajudaria porque se ama, né? Amar, dizer que ama é muito fácil. Amar já é mais difícil. Porque amar implica importar-se com o outro, né? Respeitar o outro, importar-se com o que ele está passando e sair de si um pouco, né? Para perceber o que é, se colocar no lugar da pessoa, né? A questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Para você ser caridoso, você precisa saber se colocar no lugar do outro, né? Sair do seu lugar um pouco e se colocar no lugar daquele que está em necessidade. E quando a gente ama, isso é natural. A empatia é natural. Então a caridade acaba sendo natural também. A gente não precisaria estar falando sobre isso, né? Se a gente já tivesse alcançado isso, né? Jesus alcançou isso, né? Tanto que ele diz em algum momento do Evangelho, ele diz: amai-vos como eu vos amei. Ou seja, ele foi o exemplo. Ele mostrou que é possível. Que isso tudo que a gente está falando aqui não é uma utopia, não é uma coisa impossível, né? Não é uma coisa impensável, né? Então é isso. Eu penso que nós já estamos nos aproximando do fim do nosso programa, né? O nosso tempo já está vencendo, né, Silas? São 11h04. Então, nosso tempo está vencendo, nós até ultrapassamos aqui em alguns minutos. Eu vou aqui fazer as minhas considerações finais, me despedindo de vocês, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, que nos acompanham, né? Nós estaremos de volta na primeira quarta-feira de fevereiro, né? Hoje é dia 12 de janeiro, então na primeira quarta-feira de fevereiro nós estaremos aqui com vocês. Se não me falha a memória, a primeira quarta-feira de fevereiro é dia 2. Acho que sim, dia de Iemanjá. Dia 2, dia de Iemanjá, exatamente. Hoje, a gente colocou, aliás, você falou essa questão de Iemanjá, Silas, é interessante. Hoje nós colocamos aqui para vocês, se vocês perceberam, 2 hinos que falam sobre Oxóssi, né? 2 hinos que falam sobre Do São Sebastião. Oxóssi, né? Oxóssi é dia 20, São Sebastião é dia 20, então foi por isso que nós colocamos os hinos, os 2, associados a Oxóssi, né? Então nós colocamos 2 hinos que fazem referência a Oxóssi. Provavelmente no próximo programa, como ele será no dia 2,
nós colocaremos aqui hinos que fazem menção ou que tem alguma conexão com Iemanjá. No mais, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que tornam esse programa possível. Muito obrigado ao Silas Sena pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado ao Diego, que está aqui como nosso espectador ao vivo, né? Assistindo aqui a gente, acompanhando aqui a gente. Muito obrigado ao Bruno, que está aqui comigo apresentando o programa hoje. E eu passo justamente para ele, justamente para você, Bruno, para você fazer as suas considerações finais antes de nós nos despedirmos de fato. Eu gostaria aqui só de agradecer a companhia de todos que nos ouvem nesse momento, que nos assistem. Para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui, podendo desfrutar desse nosso, vamos dizer assim, desse bate-papo nosso, né? Eu não tenho aqui a intenção de estar ensinando nada a ninguém. É uma questão que a gente vem levantar, assim, questões que são pertinentes, né, ao nosso programa, que trata de espiritualidade, de espiritualização das pessoas, e vem trazer assuntos assim que muitas das vezes trazem dúvidas, né, às pessoas por diversos motivos, né. Então eu só gostaria de agradecer mesmo ao Silas, a você, pela oportunidade, e aos nossos irmãos. E deixo aqui como palavra final, né, que busquem o conhecimento através do estudo, através do Evangelho, ou através de qualquer outra fonte segura de estudo, né, para que haja, assim, uma compreensão melhor daquilo que vem a ser espiritualidade, daquilo que vem a ser a Umbanda e dos temas inerentes a elas, né. Exatamente. Então, já dizem os benfeitores espirituais, eles nos recomendam: amai-vos e instruí-vos. Então vamos buscar a instrução, mas a instrução segura, a instrução firme, a instrução sólida. Primeira coisa, basicamente, codificação, pessoal. Kardec na veia, pessoal. Kardec na veia, que é seguro, que é firme, é sólido e não deixa dúvidas. Então, Kardec na veia para todo mundo: amai-vos e instruí-vos, já que nós falamos de amor, sob a forma da caridade. E outra coisa, o nosso irmão Pai Joaquim de Aruanda já fala que, citando Cristo, inclusive, que a caridade salva e a verdade liberta. Então, vamos nos fiar nessas bandeiras: a bandeira da caridade, a bandeira do amor e a bandeira da verdade, que sempre se faz acompanhar pela bandeira da justiça. Então nós voltamos, ok, pessoal? Muito obrigado. Voltaremos, nos reencontraremos no dia 2 de fevereiro de 2022 com mais uma edição do programa Morada de Oxóssi, trabalhando com humildade pela espiritualização da humanidade.